Fala pessoal, aqui é o professor Thiago do UFMG e nos últimos vídeos do canal a gente vem discutindo um pouco sobre fontes de alimentação linear e aí no último vídeo especificamente a gente falou sobre o conceito de regulação de tensão, de reguladores de tensão, vendo o circuito regulador a Zener, né, também chamado de regulador shunt. E nesse vídeo a gente vai falar sobre outra tecnologia de regulador de tensão, que são os reguladores lineares, que na verdade são circuitos integrados que fazem a função de regulador de tensão com poucos componentes externos, beleza? Mas antes de ir para o vídeo, eu vou pedir para vocês que gostam de eletrônica se inscreverem no canal, deixarem um like aqui que ajuda demais a nossa divulgação. E agora sim, a gente vai para o vídeo, vamos lá. Então vamos lá. Essa é a estrutura de uma fonte linear, como a gente vem discutindo nos últimos vídeos, né? E o regulador de tensão que a gente vai abordar é essa caixinha azul aí que fica entre o retificador com filtro e a carga, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre reguladores de tensão lineares, que são o CI, como qualquer outro, né? Que fazem a função de regulação de tensão. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente vai colocar esse cara aí na saída do nosso retificador, que tem uma forma de onda de tensão, que é uma tensão contínua com uma grande ondulação de tensão, e a gente vai coletar na saída uma forma de onda de tensão contínua, bonitinho, lisinha, que é o que a gente quer com uma fonte linear, beleza? E mais do que isso, esse regulador pode ver uma variação grande na tensão de entrada e mesmo assim manter essa tensão de saída constante, e também ver uma grande variação de carga dentro da sua faixa de operação e ainda assim manter essa tensão de saída constante, que é o objetivo de uma boa fonte, beleza? Bom, o regulador de tensão linear, LDO, que significa Low Dropout, depois a gente entende o que é isso, ele pertence a duas categorias, basicamente, né? A gente tem os reguladores de tensão de saída fixa, e alguns exemplos muito comuns aqui é a família 78 e a família 79XX, né? Por exemplo, o 7812 é um regulador que deixa a tensão de saída regulada em 12 volts, o 7905 deixa a saída regulada em menos 5 volts, né? Então são tensões de saída fixas para a gente utilizar nos nossos projetos. A gente pode também ter reguladores de tensão de saída ajustável. Um exemplo muito comum na eletrônica por aí é o LM317, que pode variar de 1 volt até mais ou menos uns 30 volts, né? Então a gente tem essas duas categorias, né? Os reguladores fixos e os reguladores ajustáveis, beleza? A gente vai discutir os dois nessa aula aqui. Bom, como é um CI, tá tudo muito pronto, né? Agora, quais são as informações relevantes que a gente tem que olhar no datasheet para poder utilizar esse cara em projetos? Bom, a primeira coisa é o dropout, que dá um nome para o componente, né? O que é isso? É basicamente a diferença mínima que eu preciso ter entre a tensão de saída regulada e a tensão de entrada para que esse circuito funcione de uma forma eficiente, ou seja, que consiga operar com uma tensão de saída estável, né? Outra informação muito interessante é a rejeição de ruído, ou seja, o quanto que esse circuito atenua perturbações ou ruídos, oscilações na tensão de alimentação dele, ou seja, na tensão que sai do retificador. Outra informação interessante é a regulação de carga. A gente já discutiu esse conceito no outro vídeo. Se você quiser, é só ir lá na descrição desse vídeo que você vai ver o link para o vídeo anterior. E basicamente quer dizer quantos por cento da tensão de saída vão variar com a variação do total da corrente de carga que aquele circuito aguenta. E finalmente, qual que é a máxima corrente de saída que esse circuito aguenta, para a gente saber calibrar o nosso projeto, beleza? Bom, para a gente ter como exemplo aqui na nossa discussão, vou tomar como base o LM7805, que é um regulador de tensão fixa na saída de 5 volts. Primeiro que ele pode vir em diversos encapsulamentos, tanto True Hole quanto SMD, né? Ele pode também ter, por exemplo, o TO92, que é um encapsulamento um pouquinho menor, para calibre de corrente menor, mas ele vem em diversos pacotes para você usar no seu projeto, né? A configuração dele, como eu falei, é muito simples. Ele tem 3 terminais, e a maioria dos reguladores de tensão tem só 3 terminais. Como ele é um regulador de tensão fixa, basicamente eu preciso colocar a tensão de entrada, o terra e a saída. E 2 capacitores de desacoplamento na entrada e na saída para ele ficar estável e bonitinho. É muito simples, né? Bom, se a gente agora tentar ver no datasheet algumas informações importantes, eu vou chamar a atenção aqui nos slides, né? Eu peguei lá do datasheet umas tabelas para a gente chamar a atenção. Por exemplo, todo datasheet tem essa tabela de máximos limites, né, para a gente operar. Ele está falando para a gente o seguinte: ó, esse regulador de tensão de 5 volts na saída, ele pode receber na sua entrada no máximo 35 volts, né, um dropout máximo de 30 volts, que é uma faixa mais interessante, né, e ele aguenta uma temperatura de junção, ou seja, uma temperatura interna dos transistores na faixa aí de 150 graus. Ele também tem uma tabela de informação térmica para você poder calcular a dissipação de potência, que vai listar para a gente a resistência térmica para diversas situações, né? Mais para frente a gente comenta sobre essa tabela para não gastar tempo. E aqui estão as características elétricas típicas para esse circuito, né?
O que eu vou chamar a atenção aqui? Eu falei que algumas informações importantes são dropout, rejeição, ruído. Onde que a gente encontra essa informação? A primeira é sobre o dropout, ou seja, qual é a tensão mínima de diferença entre a tensão de entrada e saída. Você vai ver aqui que é 2 volts, quer dizer que se eu tenho 5 volts na saída, eu preciso de no mínimo 7 volts na entrada para esse cara funcionar, beleza? Outra informação importante é a tensão de entrada recomendada para você manter uma regulação de tensão de 1% mais ou menos, né? Essa informação de 1% está em outro lugar no datasheet, tá, gente? Por isso que não está escrito aqui explicitamente. Aqui ele fala que a tensão recomendada é de 7,5 volts, ou seja, ele funciona com 2 volts de dropout, mas 2,5 é o ideal, é o que o fabricante recomenda, beleza? Outra informação interessante é a corrente de curto-circuito, que aqui ele fala pra gente que é de 2,1 ampere. Então esse regulador de tensão pode ser operado até 2,1 amperes em curto-circuito. Outra informação legal é essa regulação de rejeição de Ripple, que eu estou mostrando ali, que basicamente nos dá a rejeição de ruído, que está aí na faixa de 62 a 80 dB. Essa é a atenuação de ruído que esse circuito vai dar. Ele faz essa medição numa frequência de 120 Hz, exatamente para a situação de aplicação em fontes de alimentação que tem essa ondulação de 120 Hz na saída dos retificadores, que alimentam esse cara. Bom, outra informação interessante é a regulação de carga, que está aqui, que fala que para uma variação de carga entre 5 mA e 1,5 A, a tensão de saída vai variar na faixa de, no máximo, 50 mV em 5 volts, ou seja, uma variação de 1%, numa variação de carga de 5 mA até 1 A, que é uma variação bastante grande, né? Então essa é a regulação de carga desse cara. Ele fala também qual que é a regulação de linha. Então olha só que tem várias situações. Então pegando um exemplo aqui, né, que é esse exemplo de saída, corrente de saída em 1 A, para uma variação de tensão de entrada de 7,5 volts a 20 volts, ele também vai aparecer uma regulação de tensão na saída de 1%, ou seja, 50 mV. Percebe que são várias informações interessantes que a gente consegue tirar dessa tabela do datasheet aqui. Em resumo, o que a gente tem? Que a corrente máxima de saída é de 2 amperes, a tensão de entrada é de 7,5 a 35 volts, a regulação de tensão de carga é de 1%, até 1%, e que a atenuação de ruído é no mínimo ali 60 dB, que significa uma atenuação de 1000 vezes do ruído para a saída. Então, basicamente, essa dá a noção de como que esse cara funciona e como que a gente pode utilizar ele nos nossos projetos, beleza? Bom, se a gente continuar olhando as curvas de datasheet, a gente tira mais informação para poder usar esse componente de uma forma adequada, beleza? Essa curva aqui é interessante porque ela mostra para a gente como é que é a corrente de saída para diversas situações. Primeiro, ele mostra que no mínimo de dropout que a gente tem, no menor valor de 2 volts, a corrente máxima que ele consegue fornecer é de 500 mA. Então aquela informação de 2 amperes, ela não acontece aqui. Ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer nessa dropout aqui de 7 volts. Percebe? Que o mínimo que ele recomenda é 2. Mas se eu quero operar na máxima corrente possível de saída, eu preciso de pelo menos 7 volts. Ou seja, para 5 volts de saída, 12 volts de entrada. Aí esse cara está funcionando no seu máximo ponto de operação, né? Outra informação muito relevante é a informação térmica. Aqui ele fala qual que é a potência dissipada que esse cara aguenta para diferentes temperaturas ambientes e na situação de você ter heatsink ou não. É interessante ver aqui que sem heatsink, no heatsink, ou seja, sem dissipador, esse cara não dissipa nem 2 watts, ou seja, ele não consegue dissipar muita potência. Eu preciso de dissipador e eu preciso saber dimensionar esse dissipador. E aí vem a questão, como é que a gente dimensiona esse dissipador para um regulador LDO, né? Estou pegando aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma corrente de carga aqui qualquer. Eu primeiro preciso saber qual que é a potência que esse cara dissipa. A conta é muito simples. Eu vou pegar o dropout, ou seja, qual que é a diferença de tensão entre a alimentação e a saída, e vou multiplicar isso pela corrente de carga. Um regulador linear, ele passa toda a corrente de carga por ele, beleza? E essa que é a lógica. Uma vez tendo isso, eu vou ter que ir lá na informação térmica do meu componente, que é uma tabela que o fabricante sempre me entrega, para todos os componentes semicondutores, e vou tentar achar aqui qual que é a resistência térmica que me interessa. A conta é muito simples. A temperatura de junção, ou seja, a temperatura interna do componente, vai ser igual à temperatura ambiente, mais uma resistência térmica vezes a potência dissipada. No caso aqui, a resistência térmica JA, que é Junction to Ambient, que é junção para ambiente, me fala como que esse componente dissipa a potência sem nenhum dissipador, sozinho, né, solto no mundo. Então, ele fala, olha só, ele fala pra gente que para um componente TO220, né, que é muito comum da gente encontrar, ele tem uma resistência térmica de 23,9
graus Celsius por watt. Quer dizer que para cada watt dissipado, ele eleva acima da temperatura ambiente 23 graus, 24 graus mais ou menos, né? Então, se eu dissipar 2 watts, por exemplo, vamos arredondar aí para 25, só para ficar bonitinha a conta, eu vou elevar a temperatura ambiente em 50 graus dentro do componente. Ou seja, se eu tiver 40 graus de temperatura ambiente, dentro do meu componente vai estar 40 mais 50, ou seja, 90 graus lá dentro. Então quer dizer que ele esquenta muito com pouca potência, né? Bom, se a gente for ver as outras resistências, eles são resistências térmicas para a gente poder utilizar esse cara de outras formas, né? Um exemplo aqui é a resistência térmica JB, Junction to Board, que fala qual que é a resistência térmica entre a junção do componente e o dissipador que vai em cima da placa, em cima do plate, se você quiser colocar esse cara dissipando potência na placa de circuito impresso. Vocês podem ver que é uma resistência térmica mais baixa. O problema é que eu preciso ter depois uma dissipação na própria placa e vou ter que calcular isso depois. Uma informação muito interessante que a gente usa muito é a resistência térmica JC, que é Junction to Case, que é a resistência térmica entre o componente e a chapa metálica que compõe ele, onde eu coloco um dissipador, beleza? E aí eu posso usar essa informação para dimensionar qual que é a resistência térmica do dissipador que eu vou comprar. Essa conta é feita da seguinte forma: eu vou pegar uma temperatura de junção que eu desejo, que eu chamo de tensão máxima, de TJ máximo, menos a temperatura ambiente que eu estimo, normalmente a gente considera 40 graus, e vou dividir isso pela potência dissipada que eu calculei. Beleza? Então essa vai me dar a máxima resistência térmica que eu posso ter para esse cara atingir a temperatura de junção que eu desejo. Eu vou tirar disso a resistência térmica do próprio componente e vai sobrar um valor. Esse valor vai me dizer qual que é a resistência térmica do dissipador que eu preciso comprar, beleza? E aí eu tenho que olhar depois no catálogo do dissipador, qual o dissipador que atende esse número e utilizar. Mas é mais ou menos assim que a gente dimensiona o dissipador. A gente calcula a partir da informação de resistência térmica Junction to Case, JC, né? É o valor da resistência térmica do heatsink, do dissipador que a gente precisa, depois tem que ir lá no catálogo e achar um dissipador compatível, beleza? Bom, você entendeu como é que faz esse projeto? Se você não entendeu, deixa um comentário aqui que a gente pode interagir e eu explico melhor como isso funciona. E eu vou deixar lá na descrição do vídeo um link para um catálogo de dissipadores de uma empresa aqui brasileira para vocês verem como que essa informação de resistência térmica se apresenta. Bom, vamos botar isso aí num exemplo, né? Então, vou pegar aqui um exemplo onde eu tenho esse regulador 7805 com a tensão de entrada de 12 volts, que é o ponto operacional ótimo dele. Uma temperatura ambiente de 40 graus, vamos supor que eu queira uma temperatura de junção máxima de 120 graus, pensando que esse cara pode aguentar até 150, né, como a gente viu no datasheet. Vou calcular a potência dissipada, só pegar o dropout vezes 1 A, que é a corrente que eu desejo, né, que vai dar então 7 watts. Então tem dissipado 7 watts. Aí eu, sem dissipador, vou pegar a resistência térmica Junction to Ambient, que é de 23,9 graus Celsius, eu vou ver que a temperatura de junção nesse caso vai dar 207 graus, ou seja, não dá para operar esse cara sem dissipador, porque senão ele vai torrar bonito, né? Com dissipador eu tenho que calcular a resistência térmica do dissipador, né? Então eu vou calcular usando a resistência térmica de Junction to Case. Eu mostrei para vocês agora há pouco a conta que eu tenho que fazer. Quer dizer que eu vou ter que encontrar um dissipador de resistência térmica de 9,7 graus Celsius, né? Em torno de 10 graus Celsius por watt, beleza? Depois é só ir lá no catálogo e achar esse cara aí, beleza? Tranquilo. Bom, uma outra variação de tipo de reguladores de tensão são os reguladores ajustáveis. E o exemplo aqui é o LM317. Se a gente for olhar a especificação dele, ele também tem 3 terminais, mas ele não tem um terminal de GND, ele tem um terminal de ajuste, o adjust lá. E eu tenho que ligar esse terminal à saída através de um divisor de tensão. Bom, algumas informações interessantes desse componente, que é o LM317, ele aguenta uma tensão máxima de 40 volts, uma corrente máxima de saída de 1,5 amperes, ele tem que ter um dropout mínimo de 3 volts e a tensão de saída varia entre 1,25 volts e 37 volts, beleza? Então ele é um componente bem interessante para várias aplicações, por isso que ele é tão comum. Agora, como é que ele funciona, né? Como é que esse cara funciona? Em vez de eu simplesmente jogar uma equação, vou tentar entender o circuito interno dele, e aí esse é o circuito funcional do LM317. Eu posso encontrar esse cara não do datasheet, mas ele aparece no livro A Arte da Eletrônica, capítulo 9. Se vocês se interessarem por esse livro, o link da Amazon dele, né, que está um preço bem acessível ultimamente, vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Como ele funciona? Se a gente for dar uma olhada, ele tem ali uma tensão de referência formada por um Zener, né, polarizado por uma fonte corrente de 1,25 volts,
que alimenta um amplificador operacional numa configuração não inversor e tem um amplificador de corrente depois com esse tanto de transistor na configuração Darlington, beleza? O que a gente faz, na verdade, é um divisor de tensão dessa forma, beleza? Então a gente realimenta a saída dele com esse divisor de tensão. E para você entender como ele funciona, é só tentar calcular a partir desse circuito a tensão de saída. O que eu vou fazer, só para vocês entenderem? Eu vou assumir que esse cara aqui tem uma alimentação negativa, então por curto-circuito virtual, a tensão no terminal não inversor do amplificador operacional do terminal inversor tem que ser iguais. Se eu considerar isso, eu vou achar que a tensão de saída ela tem que ser igual à tensão de saída multiplicada pelo divisor de tensão, que é a tensão no terminal de adjust, mais a tensão do Zener, que é 1,25 volts. Se eu manipular um pouco essa expressão, eu vou encontrar que a tensão de saída ela tem que ser igual a 1,25 volts vezes 1 mais R1 sobre R2. E essa é a expressão exatamente de ajuste do LM317 que vocês encontram no datasheet. Ela vem desse entendimento. Vocês podem me perguntar, tá, Thiago, eu vi lá um amplificador operacional, eu vi o Darlington na saída ali, mas o que é isso aqui? Né? Isso aqui é um circuito de proteção de sobrecorrente que vai ser assunto do nosso próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like aqui, comentem o que vocês acharam, comentem as suas dúvidas para a gente poder interagir, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima. Tchau!